Olá! Você já teve algum tipo de pensamento religioso que parece que toma conta da sua vida e ele fica ruminando, ruminando, ruminando e não sai mais da tua cabeça? Você começa a se questionar: será que eu vou pro inferno porque eu pensei isso? Será que isso aqui Deus vai me punir? Será que algo de horrível vai acontecer comigo porque eu tive esse pensamento? Cuidado, isso aí pode ser toque religioso. Pra quem não sabe, o toque religioso é um toque relacionado a um tipo de pensamento de fé pecaminoso, aquela culpa da punição divina, sabe? Ele tenta controlar o seu pensamento através de oração repetida, confissões, rituais mentais, ou evita tipo um pensamento específico. Por exemplo, vem pensamento de que, e se eu blasfemei? O que Deus vai fazer? Eu pensei em Jesus Cristo nu, e agora? O que vai acontecer com a minha vida? Será que eu fui sincero quando eu fiz aquela oração? Será que Deus escutou o que eu falei? Será que Ele escutou o que eu pensei? Será que Ele sabe exatamente o que eu quis dizer com aquilo que eu falei? Meu Deus do céu, eu pensei no padre, nu. E agora? Será que Deus vai me punir? Eu vou pro inferno? Tem perdão isso? Eu vendi minha alma pro diabo. Eu tava tão desesperado que eu fiz isso. Será que Deus me perdoa? Pessoal, isso não tem controle. Isso é um pensamento automático que surge na tua cabeça. E por que isso acontece? O toque se aproveita de valores importantes que você tem, como a espiritualidade, a moral, a verdade que você pensa sobre a vida, e distorce tudo isso. Isso faz parte. Ele cria uma mentira disfarçada de verdade, entendeu? E que você precisa se purificar de qualquer custo com aquilo ali. Então tem pessoas que fazem de tudo para acabar com esse tipo de pensamento. Elas começam a criar grandes compulsões, que são grandes rituais para tentar acabar com aquilo. Por exemplo, eu vou rezar agora sem Ave Marias, eu vou esfolar o meu corpo, porque só o sangue pode limpar o meu pecado. E sabe, esse tipo de pensamento, ele acontece com uma certa frequência, e ele é muito mais comum do que a gente pensa. Quando a sua mente diz alguma coisa e você começa a duvidar daquilo, ele fala assim, não, e se? Esse se aqui, como eu escuto isso aqui na terapia? E se tal coisa for verdade? E se tal coisa for mentira? E se na verdade tal coisa? E na verdade, pessoal, o toque nunca fica satisfeito. Quanto mais você tenta encontrar provas de que aquilo ali não aconteceu, mais provas você encontra que aquilo ali aconteceu. E é muito complicado isso quando a gente começa a pensar no quesito dos e se's, porque sempre vai ter um e se. E se tal coisa aconteceu? E se, porque eu pensei em Jesus Cristo nu, eu criei uma blasfêmia agora e agora eu pequei contra o Espírito Santo. Você entende que eu vou estar sempre preso nesse ciclo, e esse ciclo tem muitas vezes muito a ver com uma punição moral, uma perspectiva religiosa, aonde eu nem sei exatamente por que eu tenho medo daquilo, e principalmente porque eu acho que eu pequei e agora eu vou queimar eternamente. O medo começa a tomar conta da minha vida. Então, como é que eu começo a lidar com isso? Primeira coisa, entenda, isso não é voluntário. Entende? Não é voluntário. Quando você vai ver em questões da igreja e tudo mais, pecar é uma coisa voluntária. Você não consegue pecar por ignorância. Você não consegue pecar porque você não tinha controle sobre o teu corpo. Então, isso é um pensamento involuntário. Você não controla isso. E esse é o primeiro passo para você entender como lidar com o toque religioso e como você consegue começar a lidar com esse processo. Quando a gente fala de lidar com esses pensamentos, a primeira coisa é entender que eu não controlo. Mas, Giovanni, outras pessoas têm esse tipo de pensamento? Tem. Só que muitas vezes, quando esse tipo de pensamento vem na cabeça de outras pessoas, é simplesmente uma ideia. Ah, veio, passou e foi embora. E ninguém liga mais, entendeu? Só que quando vem para uma pessoa que sofre com toque, ela pega aquele pensamento e ela dá uma tensão, ela puxa para ela. E aquele pensamento começa a virar uma verdade, porque muitas vezes a pessoa tem uma versão moral muito grande, ela se apega muito à fé, e aquele pensamento que ofende a fé dela, coloca ela em xeque, e ela começa a achar que ela está, vamos dizer assim, desrespeitando a divindade, desrespeitando aquela perspectiva religiosa dela, e aquilo ali vai cada vez tomando conta dela. E quanto mais ela tenta não pensar naquilo, mais forte fica. Então, esse é um problema muito sério quando a gente fala de toques em geral, desses pensamentos intrusivos, porque quanto mais a pessoa não quer pensar, mais ela pensa. Mas assim, Giovanni, o que eu faço quando isso acontece? Bom, tem algumas formas que você pode tentar lidar com tudo isso, entendeu? São maneiras que a gente aplica muitas vezes na clínica que pode te auxiliar, que é basicamente a primeira pergunta é: ok, que evidências que eu tenho que eu realmente quero isso? Se eu entendo que eu não controlo esses pensamentos, será que realmente eu estou cometendo pecado? Eu não tenho nenhum tipo de desejo de que isso aconteça de verdade. Será que eu realmente estou fazendo algo errado? Se eu não controlo isso, realmente é um pecado? Pensar quais evidências que eu tenho que esse pensamento é verdadeiro é muito importante, porque começa a me colocar em xeque o quanto que aquele pensamento intrusivo e automático realmente toma conta da minha vida. Porque muitas vezes a resposta vai ser: não tem nenhuma prova. E o pensamento só parece verdadeiro porque você está com medo, muitas vezes, do que pode acontecer. Então, por exemplo, você tem um pensamento de Jesus Cristo nu dentro da igreja, você muitas vezes pensa assim: caramba,
blasfemei contra o Espírito Santo. Mas e quando você começa a pensar, mas existem evidências concretas de que realmente eu blasfemei porque eu pensei isso? Eu não queria pensar nisso. Realmente eu tenho um controle sobre isso? Realmente é um pecado que eu fiz? Quando eu começo a me questionar sobre isso e começo a levantar as hipóteses, muitas vezes eu começo a perceber, beleza, é só um pensamento. E ele continua vindo, sem parar. E começa a querer ruminar. E uma outra forma é fale pare. Fale pare como se fosse uma ordem. Você vai falar, para. Toda vez que começar a vir esse pensamento ruminativo, que ele começa a vir e não quer parar e começa a tomar conta do seu dia, você vai dar uma ordem como para. Essa ordem do para, ela muitas vezes vai te dar tempo de você respirar e observar o pensamento e entender, ok, eu só estou ruminando. Então eu vou nomear esse pensamento, eu vou colocar ele numa ordem do tipo assim, beleza, eu tive novamente esse pensamento, entendeu? Não existe nenhuma evidência dele, eu realmente não quero isso. Isso é só uma ideia que minha mente criou. Toda vez que começar a entrar nesse processo de ruminação, eu vou fazer exatamente o mesmo processo. Em vez de você reagir ao ritual, você vai começar a notar o pensamento e vai deixar ele passar. Ele vai voltar, e vai ir e vai voltar. Com o tempo você vai se acostumar a lidar com essa ideia. E conforme você for lidando com essa ideia, o teu corpo vai entender que esse pensamento não é perigoso. Porque o que causa maior retorno desse pensamento na sua cabeça é a sensação de que ele é perigoso. Quanto mais, pessoal, vocês sentem que aquele pensamento é perigoso, mais frequente ele fica. E esse que é um ponto importante de vocês entenderem. Porque é a terceira forma que eu falo pra vocês. Aceite que vocês nunca vão ter certeza. Esse é a maior dificuldade de quem sofre com toque. Nunca você tem certeza. E quando eu falo nunca, não é uma hipérbola não, sabe? É nunca, 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 nunca. Isso faz parte do transtorno em si. Então, muito do tratamento é ensinar essa habilidade para a pessoa de que ela nunca vai ter certeza. Então, quando você, por exemplo, tem um pensamento blasfemo ou alguma coisa do gênero, você vai começar a pensar assim, caramba, mas como é que eu sei se eu vou pro inferno agora? Você não sabe. Você nunca vai saber. Mas você tem que partir do princípio de que você não controla aquilo, que você não tem como lidar com aquele processo. Porque aquela certeza absoluta que você busca, ela não existe. Porque se você conversar com um líder religioso, ele vai falar uma coisa, se conversar com outro, ele vai falar outra coisa, e a maioria, muitas vezes, fala assim, é um pensamento que você não controla. Quando você vai pegar, por exemplo, em várias crenças e religiões, tudo pecado ou coisa errada tem a ver com coisas que você controla. Se você não controla esse pensamento, pode ter certeza que pela perspectiva da grande maioria das questões religiosas, você não está ligado, vamos dizer assim, a um pecado. E é muito importante você ter essa certeza, porque quando você vai lidando com esse pensamento, entendendo que você não controla ele e que ele é uma ideia, e que você talvez nunca tenha certeza do real problema que isso irá acontecer na sua vida, você começa a observar que é só uma ideia, é só um pensamento, e ele não tem nenhum tipo de dano na sua vida. Nenhum pensamento, pessoal, pode afetar a sua vida. Tudo que você pensa está dentro da sua cabeça. As únicas coisas que afetam a sua vida são as coisas que você faz fora dela. Então, o toque exige uma certeza absoluta. Mas na vida, na fé, viver é aprender a tolerar a incerteza. Não tem muito o que fazer. Fala para si mesmo assim, comenta com você mesmo. Eu não preciso ter certeza agora. Posso viver com a dúvida sem agir por medo. Eu posso lidar com a dúvida. Eu posso lidar com a incerteza. E quando eu começo a lidar com essa incerteza e eu começo a não lutar contra esse pensamento, que é o objetivo principal desses 3 passos, eu começo basicamente a o quê? A acostumar minha mente a lidar com aquele pensamento e automaticamente ele começa a ir embora aos poucos. Porque é o que eu comecei com vocês falando. Quanto mais você luta para acabar com aquele pensamento, mais ele volta. O exemplo que eu sempre dou é, pensa no elefante rosa. Agora, não pensa no elefante rosa. Não pensa no seu pai. Não pensa na sua mãe. Não pensa em Cristo. Não pensa em Nossa Senhora. Não pensa em, sei lá, um santo São Joaquim. Não pensa. Toda vez que você fala não pensa nisso, vem alguma imagem na sua cabeça. Porque é assim que a nossa mente funciona, ela é associativa. Então toda vez que você tenta não pensar naquele pensamento que te gera sofrimento, aquele pensamento religioso que te gera sofrimento, aquele pensamento de certeza, você literalmente força a sua mente a criar novamente aquele pensamento. Por quê? Porque a sua mente entende que você está em perigo. E automaticamente, se ela está em perigo e ela quer sobreviver, ela vai amar automaticamente aquele mesmo pensamento que você queria evitar. Uma das melhores formas de você lidar com isso é buscar a terapia cognitivo-comportamental, é uma das maneiras que existem para você lidar com o toque, tá? Se você sofre com toque, busque atendimento, busque auxílio psicológico, isso auxilia bastante a você lidar com o transtorno. Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, eu já atendo pessoas com toque há quase 8 anos, e que se você está buscando auxílio para lidar com esse tipo de transtorno, entre em contato comigo, tem minhas redes sociais aqui embaixo, tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, conversa comigo, a gente agenda um horário e começa a tratar esse transtorno que causa muito sofrimento na vida das pessoas. E principalmente, pessoal, o toque tem tratamento. Inclusive, se vocês buscarem tratamento, muitas vezes vocês conseguem. Beleza, pessoal?
Tudo de bom pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.